A ressonância permite retratar imagens de alta definição dos órgãos do corpo. A partir deste exame, é possível obter imagens onde podem ser analisados ossos, órgãos internos e tecidos do organismo. Algumas das doenças que podem ser diagnosticadas com a ressonância são câncer, AVC, Alzheimer, infartos, fraturas, analisar inflamações ou infecções, identificar massas ou tumores e observar alterações nos vasos sanguíneos. Para a realização do exame, é necessário que o paciente esteja em 4 horas de jejum e medicamentos devem ser tomados até 1 hora antes da sua realização. É proibido a entrada de qualquer objeto de cunho metálico, tanto quanto maquiagem ou spray de cabelo, pois podem conter partículas a interferir na imagem. Pacientes que não podem realizar o exame são pacientes com marca-passo, implantes metálicos e ortopédicos, clipes de aneurisma, válvulas cardíacas, pois esses objetos podem se movimentar com a atração magnética da máquina e causar danos ao paciente. Em geral, o paciente é posicionado deitado de barriga para cima, permanecendo imóvel em média de 10 a 20 minutos por exame, sendo que a parte a ser examinada fica posicionada dentro do túnel, mas existem exceções onde é possível definir uma posição alternativa. Durante todo o exame, o paciente é monitorado por uma equipe operacional, e a qualquer incômodo basta acionar uma campainha. Como o exame não usa radiação, ele praticamente não apresenta riscos. No entanto, quando há a utilização do contraste, 2 a 4% dos pacientes podem ter reações adversas. Primeiramente, a ressonância é um fenômeno físico que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema. A estrutura atômica é formada por prótons, nêutrons, elétrons e possui um momento angular, chamado spin, que é o campo magnético da partícula funciona como ímã. O hidrogênio possui prótons e um spin nuclear, sendo assim perfeito para a realização da ressonância magnética. O corpo humano é composto por 70% de água e sua molécula possui 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, sendo eficiente para o exame de ressonância. É preciso estimular os átomos de hidrogênio através de uma máquina com uma bobina girando em um campo magnético forte, pois ao colocar o paciente dentro dele, os átomos de hidrogênio com menores energias seguem paralelos ao campo e os de maiores energias ficam contrários ao campo. Ao aplicarmos pulsos de frequência de rádio na mesma frequência da rotação do hidrogênio, seus átomos vão entrar em ressonância. Esses pulsos alteram a posição dos átomos de hidrogênio e os tornam instáveis. Na procura de estabilidade, esses átomos retornam para a posição inicial, mas expelem a energia recebida anteriormente. Esse processo é chamado de relaxação do átomo. A máquina de ressonância tem sensores que captam essa energia eliminada e transferem para o computador que trata e analisa esses pulsos de frequência da energia. Então é encontrada a posição dos átomos de hidrogênio e a afirmação da imagem no exame. Nosso grupo, composto por Pedro Lopes, André, Larissa Marques, Lívia Caetano e Felipe, vamos falar sobre a radioterapia. O que é? É um tratamento no qual se utiliza radiação ionizante para destruir células anormais de um tumor ou impedir sua proliferação. Mas nesse tipo de tratamento, as células e tecidos normais têm maior capacidade de se recuperar dos danos causados pela radiação. Esse tratamento pode ser usado como uma forma de cura, quando há possibilidade, para impedir o retorno da doença. Caso não haja cura, pode funcionar como um alívio nos sintomas. Tipos. Para a escolha, é necessário analisar o tipo de câncer, localização, estádio e saúde do paciente. Radioterapia externa, ou teleterapia, a radiação é emitida por um aparelho, que fica afastado do paciente, direcionado ao local a ser tratado com o paciente deitado. Braquiterapia, aplicadores são colocados pelo médico em contato com o local a ser tratado. A fonte de radiação sai do aparelho, percorre catéteres, que são ligados aos aplicadores e irradia próximo à área a ser tratada. Depois, a fonte retorna ao aparelho fazendo o mesmo trajeto. Esse tratamento é feito no ambulatório. Já os benefícios, em alguns pacientes, o tumor pode desaparecer e a doença ficar controlada ou curada. Quando não há cura, pode melhorar a qualidade de vida do paciente, pois diminui o tamanho, reduzindo a dor, a pressão e as hemorragias. Podemos destacar alguns efeitos, como vermelhidão, ressecamento, bolhas, coceira, cansaço e falta de energia, boca seca e feridas na gengiva, náuseas e vômitos, diarreia, inchaço, problemas urinários e na bexiga, queda de cabelo, ausência de menstruação e infertilidade em mulheres, impotência sexual e infertilidade em homens e dificuldade para mastigar e engolir. Cuidados.
Para aliviar os sintomas e efeitos colaterais do tratamento, deve-se ter alguns cuidados, como evitar a exposição solar, banhos quentes, usar produtos de pele à base de aloe vera ou camomila e manter o local limpo e sem cremes ou hidratantes durante as sessões de radiação. Sempre consumir muita água e alimentos saudáveis. Para mais informações, busque Instituto Nacional de Câncer, Oncoguia ou ligue 0800 773 1666. E esse foi o nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos. Hoje falaremos sobre a tomografia, um ramo da física na medicina. Para uma maior organização, dividimos em 3 partes. Primeira, quando surgiu a tomografia? Segunda, quais são seus objetivos e características? E terceira, a importância da tomografia atualmente. A tomografia teve início na década de 1970, pouco mais de 80 anos após a descoberta do raio-x, sendo considerado uma técnica recente, porém já passou por várias gerações e modificações. O primeiro tomógrafo aplicado na medicina, o primeiro protótipo em relação a esse equipamento, foi criado por Sir Godfrey Hounsfield. Basicamente, ele desenvolveu esse aparelho, no qual permitia a aquisição de imagens tomográficas, como podemos ver nessa imagem. A primeira geração do tomógrafo era composta apenas por uma pequena circunferência que cabia só a dimensão do crânio. Mas, com o passar dos anos, esse equipamento foi sendo atualizado para que possamos realizar vários outros estudos de todo o corpo. De acordo com Hawes, foi definido que a tomografia é qualquer exame radiológico que permita a avaliação das estruturas corporais. A tomografia convencional reproduzia imagens diretamente em filmes radiográficos, resultando em qualidades baixíssimas, desenvolvendo-se assim a tomografia computadorizada em 1972, no qual o procedimento básico é a emissão e a absorção de radiação ao redor do corpo, atenuada por detectores que reproduzem a imagem digitalizada em um sistema computacional. A distinção anatômica se dá pela escala de Hounsfield, cuja mais intensa radiação, mais escura é a tonalidade cinza, em que uma única aquisição é possível reconstituir as imagens nos diferentes planos do corpo humano, axial, coronal e sagital. Nessa primeira, temos uma angiotomografia, onde é possível observar detalhadamente toda a estrutura da aorta. E na segunda imagem, temos uma estrutura craniana em que há diversas fraturas, sendo possível a visualização de sua profundidade e classificação. Para finalizar, falarei sobre a importância da tomografia atualmente. Existem outras áreas na medicina que necessitam dos exames tomográficos, para que possas diagnosticar outras alterações patológicas e anatômicas, entre outras doenças. São essas: cardiologia, ortopedia, neurologia, odontologia, urologia e medicina nuclear, entre várias outras, nas quais sem o exame tomográfico seria quase impossível perceber os detalhes especificamente. Esse foi resumidamente o nosso trabalho sobre tomografia. Até breve e tchau! O raio-x é um exame diagnóstico por imagem. Ele faz uso de radiação ionizante para obter imagens de diversas partes do corpo humano. A partir desses resultados, é possível concluir suspeitas clínicas, como por exemplo uma fratura, tumores e outras condições de saúde. Quando o aparelho é ligado, o gerador de raio-x produz um feixe de radiação. Essas partículas saem pela abertura do equipamento e são irradiadas até atingirem a parte do corpo que será examinada. Em seguida, a radiação atravessa o corpo do paciente e uma parte dela é absorvida pelas estruturas anatômicas. Pense em uma fratura, por exemplo. O paciente apresenta dor em um dos braços, mas não tem nada aparente que justifique isso. O ortopedista que o examina suspeita da possibilidade de fratura, mas ele não vai indicar que o braço do paciente seja engessado, sem antes confirmar a sua suspeita. É justamente para isso que servem os diferentes tipos de raio-x. O raio-x é um tipo de radiação eletromagnética com frequências superiores à radiação ultravioleta, ou seja, maiores que 1018 Hz. A descoberta do raio-x e a primeira radiografia da história ocorreram em 1895, pelo físico alemão Wilhelm, fato esse que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Física em 1901. Ele é absorvido pelas partes mais densas do corpo, como os ossos e os dentes. Em razão dessa característica, o principal uso do raio-x é em radiografias para o diagnóstico médico, mas ele também é usado industrialmente para observar a estrutura interna de objetos,
procurando ver se há falhas em sua estrutura. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o teste de diagnóstico de ultrassom. Também chamado de ultrassonografia e ecografia, o ultrassom é um exame de imagem realizado por um transdutor, aquele aparelhinho que o médico encosta na pele da pessoa e que emite e capta ondas sonoras por meio do contato com o corpo humano. Com base nessa avaliação, imagens são formadas e investigadas por um médico. Prático, acessível e sem nenhum efeito colateral, é amplamente utilizado no diagnóstico e acompanhamento de uma série de condições. O som é classificado como uma onda de natureza mecânica de propagação longitudinal. Trata-se de uma vibração capaz de propagar-se no ar em diferentes meios por meio da oscilação das moléculas, gerando regiões de compressão e rarefação. Além disso, durante sua propagação, o som transporta apenas energia. Sons apresentam algumas qualidades fisiológicas que o diferenciam um dos outros. São elas: frequência, intensidade e timbre. A frequência de um som é definida pelo número de oscilações que ele gera no meio por onde se propaga cada segundo. A intensidade sonora mede a potência por metro quadrado do som. O timbre diz respeito ao formato das ondas e é definido de acordo com a fonte produtora dos sons. Cada fonte sonora apresenta um timbre próprio e característico. Como funciona o exame de ultrassom? Etapa 1. A máquina de ultrassonografia emite pulsos sonoros de frequências altíssimas direcionadas à área a ser analisada no exame, podendo causar variações na frequência da onda a ser emitida. Etapa 2. As ondas sonoras se propagam no interior do nosso corpo até as fronteiras entre tecidos diferentes, como peles e músculos ou ossos e gorduras. Etapa 3. Uma parcela das ondas é refletida na fronteira dos tecidos, voltando para a sonda emissora, que por sua vez registra a onda refletida. Etapa 4. O computador ligado à sonda emissora calcula a distância percorrida pela onda refletida e o tempo necessário para a detecção do pulso refletido, levando em consideração a velocidade da onda sonora no nosso corpo como mais ou menos 1.540 metros por segundo. E etapa 5. Milhões de pulsos sonoros são emitidos e refletidos a cada segundo, formando em tempo real uma imagem de 2 dimensões do interior do corpo humano, projetando-a no computador, concluindo assim o exame de ultrassom. Nesse vídeo, vimos como ocorre o processo de ultrassom, desde a classificação das ondas sonoras até as etapas de seu processo, concluindo assim que a física é essencial para a realização das práticas médicas.